Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para falar sobre uma matéria que eu vi que é praticamente um milagre. Essa matéria aqui é um milagre, com certeza. Quem não acredita em Deus vai começar a acreditar, porque esse site aqui fazendo uma matéria dessa daqui, realmente eu nem conheço esse cara, o colunista desse site, nunca ouvi falar, mas depois vou pesquisar sobre ele, porque não sei, aconteceu alguma coisa muito estranha nesse site aqui para eles poderem fazer uma matéria assim. Que é o seguinte, demorou demais, né? Demorou só uns 200 anos para ter feito uma matéria dessa daqui, mas fez, né? Milagres acontecem, a gente tá vendo por aqui. Que é o seguinte, o título da notícia. Como motor com 10 mil quilômetros rodados, aí já fez cagada, né? Porque não existe 10 mil quilômetros parado né, no mesmo lugar, né? Você coloca no elevador e deixa rodando, né? Talvez seja assim, né? Mas aí a roda tá rodando. Então se a roda tá rodando, é rodado. Não sei. Como um motor com 10 mil quilômetros rodados pode fundir mesmo com manutenção em dia? Isso é um milagre, graças a Deus fizeram uma matéria assim. Então vamos lá, eu vou ler algumas partes, depois vocês procurem por esse título aí no Google e vocês acham aí, e aí vocês tiram a conclusão baseada no site, né, para evitar enter aqui no canal, né. Tá aqui, ó, vamos direto os novos e compactos motores trouxeram mais tranquilidade pela maior resistência e baixo consumo de combustível. Mas para aproveitar ao máximo essas características, vale saber em qual condição utiliza o seu carro, normal ou severa. Isso eu já fiz um vídeo, já fiz vídeos falando sobre isso. Demorei a fazer o meu canal aqui, mas só de matéria, quem é meu amigo nas redes sociais, é só pegar Facebook, Twitter, LinkedIn aí e ver as matérias que eu posto desde 2011, desde 2012. Você vê que eu já venho falando isso há muito tempo. Eu sou melhor que alguém? Claro que não, nunca vou ser, nem quero ser. Mas é aquilo, né? Igual a Mancha Verde fala, né? Igual, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então eu já venho falando, já venho escrevendo isso, deixando bem registrado aí nas redes sociais há muito tempo, né? Falando sobre isso, que carro 3 cilindros, vê o meu vídeo aí falando sobre uma diferença de um carro que era 8 cilindros, era V8, depois virou V6. Procura aí no meu canal, veja esse vídeo e vê se tem a ver com isso aqui. Essa matéria aqui é de 5 dias atrás, 26/7/2020. Vamos lá. Ah, esta aí é uma condição de uso do automóvel considerada severa, que é o seguinte, peraí, vamos direto ao ponto, e pegando como exemplo os dois profissionais bem conhecidos de todos nós, os motoristas de aplicativo e os tradicionais taxistas. Em uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, eles rodam centenas de quilômetros diariamente, na maior parte do tempo encarando o anda e para do trânsito congestionado. É incrível, né? Como realmente o universo tem poder, eu acredito. Eu fiz um vídeo essa semana, 2, 3 vídeos aí atrás, falando sobre isso, sobre como o trânsito influencia em duração de motor, em poluição, em tudo. Esse negócio de semáforo, lombada, é só para fuder o bolso do povo, né? Só para fuder carro, só para vender serviço, só para vender produto, só para vender assinatura de um monte de coisa, porque eu vou começar a falar aqui no vídeo, eu vou falar nesse vídeo aqui. Esse negócio de carro elétrico, carro autônomo, fica vendo, já tem nos Estados Unidos, já tem na Europa. Serviço de assinatura. Eu não sei se vocês sabem, mas já vão começar a vender assinatura até de algumas coisas que tem no carro como opcional. Não vai vir mais como opcional, você não vai poder comprar, você não vai conseguir comprar, você vai ter que assinar. Então, gente, vai grande empresa, ela não pensa em 2021, 22, ela pensa em 2030, ela pensa em 2040. Tanto é que tem o nome Rota 2030. Você acha que montadora pensa daqui 5 anos? Pensa daqui 4 anos? Só nós que é trouxa, né? Só nós que é trouxa, né? Porque montadora e fabricante de peça gigante pensa daqui 10, 15 anos, né? Fica vendo. Fica vendo, daqui 10, 15 anos você vai ouvir mais falar de meio ambiente ou se você vai ouvir mais falar de venda, de assinatura, de várias coisas, de manutenção, de produto. Fica vendo, só ouve. Tomara que esse meu vídeo fique no ar por muitos anos. Mas vamos lá. Então, tá. Encarando o anda e para do trânsito congestionado. Esta aí é uma condição do uso do automóvel considerada severa, que está no manual do carro e que
0,0001 dos consumidores, dos proprietários lê manual, né? As pessoas acham que não é necessário ler manual. Não sei por que isso, né? Mas vamos lá. Apesar de se tratar de uma situação absolutamente comum, temos aí um risco um tanto oculto, mas que pode acelerar o desgaste de muitos componentes do carro. Isso porque, quando encaramos um trânsito pesado, ficamos um longo período rodando em velocidade bem baixa ou mesmo parado. O resultado é o motor trabalhando bastante tempo em rotações baixas ou em marcha lenta, uma condição que força o trabalho em altas temperaturas, mas com baixa refrigeração. Meu irmão, ele fala há anos, desde a primeira vez que ele viajou para os Estados Unidos, e que ele viu lá um carro de um primo nosso, de um amigo nosso, que lá fora, depois ele casou faz 27 anos, meu irmão. Mais ou menos isso, 27, 28 anos. Ele foi, a lua de mel dele foi na Europa. E lá, 27 não, eu fui pajem do casamento dele, eu tinha 7, 6 anos. Meu irmão tá casado há uns 25 anos. E a lua de mel dele foi na Europa. E lá, na época ele viu que os carros lá não tinham um marcador, no óleo não se trocava com quilometragem, se trocava com orímetro, horas de uso, que é o que deveria ter para tudo no carro, para tudo. Trocou correia, regula no painel orímetro, horas de uso, porque quando você está no semáforo, é o que o meu irmão fala para todo colaborador, e eu tenho aqui no meu WhatsApp. Tenho no meu WhatsApp uma prova que uma vez um colaborador falou pra gente: não tem que trocar por horas de uso, tem que trocar pelo menos, não importa se o cara ficou 8 horas no trânsito parado durante o dia. Falou com o meu irmão no WhatsApp, meu irmão foi só printando e salvando, foi printando e salvando, printando, printando, printando. Eu tenho um HD com o meu irmão de 1 TB, tem mais de 15 mil fotos de conversa de WhatsApp com o colaborador. Mais de 15 mil fotos, mais de 15. Fora as que eu tenho, as conversas que a gente tem na matriz, só no prédio onde eu trabalhei, fora nas outras empresas. Mais de 15 mil fotos de um colaborador falar alguma coisa, a gente printa e fala, tá vendo? Esse cara aqui fala que é profissional. Então, gente, meu irmão sempre falou pra mim, sempre, eu sempre agradeço por ter um irmão 20 anos mais velho que eu. Tem muita gente que fala, deveria ter, eu quero ter um irmão, não muita diferença de idade. Eu também gostaria de ter um irmão, mas os benefícios para mim com um irmão de 20 anos mais velho e uma irmã de 19 anos mais velha me trouxe muito conhecimento. Então, gente, ele sempre falou, Renan, não existe, quando você for falar para cliente, olha, 5, 7, 10, 15, 200 mil quilômetros, não existe isso. É tempo de uso. Já que a gente não tem orímetro, coloca 6 meses. Ah, mas 6 meses é muito pouco, trocar o óleo em 6 meses, nem rodo com o carro. Então, senhor, não sou eu que estou falando. É a fabricante que fala, né? Às vezes é o manual do proprietário que fala prazo. Então tem uns que falam 6 meses, tem uns que falam 1 ano. Então não roda. Eu rodo 2.000 quilômetros em 6 meses. Beleza, troca o óleo, velho. Troca o óleo. Não, não quero. Tá bom, não troca. O carro é seu, velho. Faz o que você quiser. Então vamos lá. Nessa condição, a degradação do óleo lubrificante é muito mais rápida e o nível tende a baixar na mesma velocidade, se o proprietário não se lembrar de conferir o óleo. A chance de ter problemas é grande. E fala o nome de um rapaz acostumado a receber casos como o de um Renault Sandero ano 2020 com apenas 10.800 quilômetros, o motor 1.0 SCE Flex de 3 cilindros fundiu depois de rodar muitos quilômetros praticamente sem óleo lubrificante. Esse é o típico caso de quem trabalha com transporte, que trabalha com transporte e que respeita o que diz no manual do proprietário. O cara foi irônico aqui. Vai seguindo muito o manual do proprietário. Toma, é o que eu venho falando nos meus vídeos aí. Vai assistindo meus vídeos passados aí, gente. Vai assistindo. Pega aí, vai assistindo. Você vai ver se o trouxa do Renan aqui tá acertando ou tá errando. Que é trocar, que diz o manual do proprietário, vírgula, que é trocar o óleo e filtro a cada 10.000 quilômetros. Só que ele esqueceu que isso vale para quem usa o carro em condições normais. Nossa senhora. Uso severo exige antecipação das revisões. Para quem utiliza o carro com muita frequência, na condição considerada severa, que para mim é 90% dos carros aqui em São Paulo, a primeira recomendação é antecipar algum serviço de manutenção, como é o caso da troca de óleo. Aliás, tem um dado sobre o óleo lubrificante que ajuda bem a memorizar como esse descuido pode provocar. Em uma condição de uso normal, como está previsto no manual do proprietário, o motor pode consumir até meio litro de óleo a cada 1.000 quilômetros.
Agora, no caso em que temos uso severo, a situação é bem diferente. O consumo de óleo lubrificante pode dobrar, chegando a 1 litro para cada 1.000 quilômetros rodados. Então, tá aí. Hoje, quem tem um relatório, por favor, a gente sempre pede um relatório a uma pessoa que entregou o carro na minha mão. Eu tenho alguns amigos que dão o carro para mim, parente, que depois eu dou o relatório de serviço atrás do papel do meu relatório quando eu entrego, não tem parte branca. É só coisa escrita. É tipo uma bíblia. Uma vez eu tenho um amigo que mandou para mim, o Luiz, ele falou: Renan, por que você imprime uma bíblia atrás do relatório da sua oficina? Eu falei: então, Luiz, é o seguinte, é, você é meu amigo, eu conheço você há mais de 20 anos. Essa amizade eu não quero perder nunca. É por isso que tem um monte de aviso. Um dos avisos que está lá é isso: verificar o óleo a cada 1.000 quilômetros. Não importa. Tem muita gente que fala, lógico, que eu sempre indico para meus amigos, que tem que verificar todo dia. Você vai trabalhar, dá uma olhada no chão, dá uma olhada debaixo do carro. Você vai perder 2 segundos na sua vida. Eu sei que é muito. Aí você vai dar uma olhada, pô, não tem vazamento, tá bom? Então, roda. Aí vai estar no trabalho, estacionou, dá uma olhada. Aí, você chegar para abrir, o que custa, cara? Você não vai parecer doido, você não vai parecer idiota. É só olhar. Ah, tô com uma mulher, vai passar vergonha. Não, não vai passar vergonha com ninguém, velho. É seu carro, é seu patrimônio, é seu bolso. Não tenha vergonha quando as coisas mexem no seu bolso. Vai lá, olha, dá uma olhada, pô, o que você olhou? Ah, eu olhei só pra ver se tem vazamento e tal. Pronto, já era. Você vai evitar. Às vezes o carro tem vazamento e você nem sabe, demora. E quem mora em condomínio pode tomar multa. Se o carro estiver vazando ou água, óleo, qualquer coisa, pode tomar multa, né? Pra quem não sabe, pode tomar multa. A multa é no meu bolso dói. Vamos lá. Ou seja, para quem usa o carro assim e não tem o hábito de conferir o nível de óleo do motor, é bem fácil viver a situação de rodar bastante tempo com pouco óleo e se dar conta só quando o motor pifa. E isso sem esquecer das revisões de outros componentes, como correias e mangueiras, que acabam trabalhando sobrecarregadas. Campo e praia também se enquadram no uso severo. Claro, né, em Minas tem muito minério lá, quantas vezes o carro vai para Minas, volta, o carro vai com a correia boa para Minas. O carro vai correr boa. Meu ex-sogro é de Minas, a minha família toda é de Minas. Toda. Minha família de par de mãe, né? Minha família de par de mãe toda é de Minas. É, Governador Valadares, Ipatinga e outra cidade também lá que minha mãe nasceu numa cidade lá que hoje deve ter 1.000 habitantes. Nossa, e meu irmão também. Então, é, o meu ex-sogro, ele tinha uma Duster, não sei se ele tem ainda. Uma vez ele foi para Minas com a correia boa, voltou a correia trincada. Correia trincada, voltou trincada. Tanto que o minério arregaça a correia, borracha, arregaça. Essa é a palavra. Arregaça. Mas vamos lá. Então, colocar o carro com frequência em um desses cenários pode saturar o filtro de ar do motor pelo excesso de poeira ou areia, e se o filtro perde eficiência, deixa de proteger o motor e abre espaço para um estrago geral. Portanto, para quem anda com o carro rotineiramente no campo ou no litoral, é recomendado antecipar as revisões dos filtros. Ou seja, meu amigo, mais do que sair usando seu automóvel, tenha o hábito de observar o entorno dele e não tenha preguiça de respeitar a agenda de manutenção preventiva. Então, gente, é aquilo. Tá aqui, depois vocês leiam aí. É isso. Vai seguir recomendação de manual à risca? Beleza. Depois você entra com processo contra a montadora, gasta dinheiro com advogado, ganha indenização, perde noite de sono, se estressa, vai ficar falando de um assunto chato que é problema, ninguém gosta de ficar falando de problema. Então, para evitar tudo isso, acredite um pouco mais, acredite um pouquinho, 1% a mais no mecânico do bairro, no mecânico fora da concessionária. Não é que o mecânico dentro da concessionária é ruim, mas acredite menos, seja mais cético, igual eu. Tá aí na descrição do meu vídeo, eu sou extremamente cético. Então eu não consigo confiar em uma informação, duas informações. Hoje, esse vídeo está com 15 minutos, mas hoje, 30/7, eu fui levar 2 camisas para atingir. Eu já tinha levado há 2 anos atrás essas camisas, eu tenho essas camisas há mais de 7 anos. Comprei 2 camisas sociais numa loja muito boa em São Paulo, só vende roupa masculina. Muito boa, camisa top. Paguei mais de R$ 400 em cada camisa na época. Só que eu queria tingir ela. Eu não gosto da cor por causa, sabe aqueles punhos? Então
é punho e gola branca. Na época eu usava, depois de um tempo fui desgostando. Há 2 anos atrás eu levei aqui perto da minha casa, aí a mulher falou, não, vai tingir somente a roupa, mas a linha é de poliéster, ela não tinge. Beleza, eu voltei pra casa e deixei pra lá. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, aí eu falei, eu vou levar em outro lugar. Levei lá de novo, só pra confirmar, levei, não, não tinge, beleza, peguei a moto, fui lá em Santo Amaro, fui em 2 lavanderias em Santo Amaro, já ouvi informações diferentes. Peguei e levei lá no Jardim Paulista, lá perto dos Jardins. Levei lá no Jardim, numa lavanderia top, a mais cara. Levei lá, o cara falou, ó, não vai tingir, mas depois que ela voltar da cor que você quer, da cor preta, eu vou tingir as duas de preto. Se a linha ficar branca, eu vou fazer um procedimento que vai pintar a linha. Falei, ótimo, quando você vai cobrar mais? Ele, nada, nada. Mas eu tô vendo que você quer muito isso, eu vou fazer isso por você. Então, gente, esse é só um exemplo besta, um exemplo idiota, simples, mas não acredite em uma só informação. É igual médico. Eu já contei um caso aqui da minha sobrinha, a Ana, que ela quase morreu por informação errada. Meu irmão levou ela em 8 médicos, 8 diagnósticos diferentes. Ele voltou pro condomínio, o condomínio dele ele mandou no grupo do futebol, ele mandou, então, minha filha tá assim, assim, minha filha tá morrendo. Um cara falou assim, Vanderlei, eu posso ver a sua filha? Com todo respeito, eu posso ir aí no seu apartamento ver a sua filha? Pode vir. Ele falou, a sua filha tem isso. Entra no carro, eu posso ir com você, que eu vou atrás e eu vou levar a sua filha tal, tal, tal. A minha sobrinha ficou 13 ou 14 dias na UTI, só foi salva por causa de uma informação de um vizinho. Porque ele levou em médico particular, numa consulta ele pagou R$ 1.200, outra consulta ele pagou 400, a outra ele pagou R$ 600, convênio. Com o convênio ele levou em particular. Levou em particular 8 diagnósticos diferentes, até o vizinho salvar a vida da minha sobrinha. Então, gente, não confie totalmente em uma só informação. Vai atrás, principalmente sua vida. Tudo bem que vida, você pode morrer, tudo bem. O seu carro você pode até confiar mais em uma, duas informações. Uma máquina, mas também você não pode confiar muito, porque a máquina você coloca pessoas dentro. Você coloca seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai. Imagina você viajando a 120 por hora, acontece uma merda no carro, igual aconteceu no do Cristiano Araújo. E aí? Então, muito cuidado. Não é, vou alinhar e balancear, posso levar num lugar mais barato ali que alinha por R$ 1,50 cada roda e balanceia por R$ 2,30 cada roda. Então, e ainda parcela no cartão em 12 vezes sem juros. Então, cuidado, cuidado. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena economizar? É aquele negócio, economia burra. No Brasil, cada vez mais é isso. Economia burra. Muita gente desempregada agora, mas não confie. Vá num lugar bom. Não, eu sempre repito, eu sempre falo. Não é a empresa boa ou só o cara bom. Eu dou vários exemplos aqui. Não adianta você ter colaborador bom se o dono é ruim, se a empresa tem procedimentos ruins. Então é por isso que eu venho aqui decidi abrir o canal no YouTube para falar também um pouco disso, para falar um pouco dos bastidores da empresa, um pouco dos bastidores do ramo automotivo. Porque às vezes um mecânico fala, você tem que saber por que ele está falando aqui, quais os interesses tem por trás, quais os medos, as preguiças, os riscos, os compromissos tem por trás. Ele não fala as coisas para você com risco zero, compromisso zero, medo zero, nada disso. Sempre quando alguém te fala, qualquer um, dentista, um médico, tem risco por trás, tem compromisso por trás. Ele não vai te falar quais os riscos tem por trás, ele não vai te falar quais os compromissos. Ele vai falar os riscos, talvez ele fale, ao, desculpa, talvez ele fale alguns para você, mas ele não vai falar os riscos que tem para ele. É difícil, é difícil. Então, toma cuidado. Às vezes você ouve informação diferente, você fala, pô, o cara mentiu. Será que ele mentiu? Por que ele mentiu? Por quê? Será que não tem um chefe
um dono, um patrão em cima falando que ele tem que mentir, você tem que ver. Será que aquele cara que falou uma informação, ele ganha comissão, ele ganha fixo, o outro que falou só ganha fixo? Será que o cara falou isso, ele ganha VA, VR, VT, convênio, e esse cara que falou um negócio diferente não ganha nada disso? Tem que ver. Essas coisas influenciam demais. Às vezes o cara fala uma informação na segunda-feira, porque ele tem a semana inteira para trabalhar. Você vai na sexta-feira, o cara não trabalha de sábado, ele vai te falar, não, esse serviço aí demora. Porque o cara não quer pegar, o cara quer ir pra casa, fazer o churrasco, dormir, ficar com a esposa, o filho, que não sei o que, quer sair. O cara vai falar que demora. Você vai na segunda-feira, o cara fala que é rápido. Ué, mas por que na sexta-feira ia demorar? Então tem que tomar cuidado, as informações tem que são muito diferentes dependendo do dia, dependendo do horário. Quantas vezes eu tenho provas aqui, milhares de provas, de eu chegar, falar com o colaborador, chegar e falar assim, eu tô levando esse assunto longe, porque deu brecha ali para eu falar. O colaborador fala, leva o carro de amigo, coloco lá para fazer o diagnóstico, o mecânico ele vem, faz um orçamento para mim. Ó, Renan, tá aqui, orçamento. Tá aqui, esse orçamento. Passa lá pro seu amigo. Beleza. Aí eu tenho dúvida. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, estou repetindo. E eu chegar e mandar no WhatsApp. Olha só, o cliente perguntou, o cliente. O cliente perguntou tal. Aí ele passa uma informação. Aí eu falo, ué, aqui no papel tá falando que o coxinho do motor tá estourado. Aqui ele falou que tá laceado. Aqui ele colocou que o amortecedor é prioridade de trocar para resolver, mas aqui no WhatsApp ele falou que o kit do amortecedor dá para resolver. Eu tenho milhares de provas disso. De escrever uma coisa, eu perguntar, uma hora depois, um dia depois, a informação vem diferente. Então, tome cuidado. Pergunte 10, o meu irmão é um rei de fazer isso comigo. Ele perguntava uma coisa aqui, Renan, isso aqui. Aí eu respondia. Dava 10 minutos depois ele perguntava. Aí eu falava, ué, mas eu já respondi. Ele, Renan, é muita coisa na minha cabeça, responde de novo. Ele não esqueceu. Ele tinha resposta, ele queria saber se a minha resposta continuava igual. Ele ia perguntando. Eu já falei, eu tenho polícia na família, tenho delegado na família. Eles fazem isso o tempo inteiro. Pergunta 10 vezes. Sábado agora eu vou reunir com um monte de primo pra gente fazer uma festa junina. Só no meu grupo de WhatsApp tem mais de 90 primos. Entre primo com esposa, priminho, criança, tal. Tem mais de 90. Vai estar lá os advogados, policial, vai estar o delegado, são um delegado e uma delegada, vão estar lá, vão estar lá. Eles são assim, eles perguntam uma coisa, passa uma hora eles perguntam de novo, passa um dia eles perguntam de novo. Ah, esqueci, não lembro que você tinha respondido. Não lembra? Eles direto falam, a gente usa direto isso, a gente usa quando aborda alguém, a gente aborda alguém e pergunta a mesma coisa 10, 15 vezes para ver a resposta. Então, gente, use isso, tome cuidado. Eu tô repetindo, eu tô falando muito desse assunto de você não confiar por causa disso, porque manual, eu tô preparando vocês para uma sequência de vídeo que eu vou fazer falando de um caso que está no YouTube muito famoso, de um cara com muita testosterona na veia. O cara começou a falar, como é que fala? Sem papas na língua. O cara começou a querer juntar os inscritos do YouTube para ajudar ele, porque cutucou o bolso dele. Quando cutucou o bolso dele, aí o bicho ficou doido. Aí, quando mexeu na toba, o cara ficou doido. Pediu para inscrito compartilhar, pediu para inscrito ir no Instagram da empresa para falar mal da empresa, e começou a fazer isso, começou a fazer aquilo. Eu, eu conversei aqui em casa e falei, esse cara já, ele vai pedir desculpa. Mas não tem muito, mas não deu. Ele fez esse vídeo xingando, falando um monte, ele fez mais 4 vídeos. No quinto vídeo ele já falou, então, a empresa começou a falar assim, então, aí ele já começou a falar menos. Não sei se foi ameaça da empresa, se foi a empresa, tipo, falou, toma cuidado aí, porque se pode ir contra você muito maior do que você pensa. Só porque você tem 1 milhão de inscritos no seu YouTube, não significa que você tem poder, não. Filho. O que conta é aqui, ó. É dinheirão, é dinheiro. Então, 1 milhão de inscritos contra uma empresa que ano passado vendeu só no Brasil mais de 20 bilhões,
20 bi. 1 milhão de inscritos para essa empresa não é nada. Não é nada. Então, é muito complicado. Então, se eu ia complementar alguma coisa, então é isso. Cuidado com o manual e aquilo. Veja o meu 19º vídeo aí no canal falando sobre fluido de freio. O tanto de mecânico que a gente já teve que demitir porque a gente falava, os fabricantes de fluido de freio falam isso. E o cara vinha, não interessa, o manual do carro recomenda isso. Ai, meu irmão, ah é? Então tá bom, tchau. RH, por favor, RH. RH, porque eu não posso discutir com uma pessoa assim, né? Tem 80 fabricantes de fluido de freio, todos falam a mesma informação. A montadora do carro faz essa. E você quer seguir a montadora? Sendo que quem fornece o fluido de freio para a montadora são essas empresas, então você vai seguir montadora? É, eu vou seguir montadora. Então tá bom, então segue a montadora aí, então. Aí, rua, tchau, não dá. Não dá. O cara não tem bom senso, ele não tem lógica, ele não tem senso lógico. Então, é rua, felizmente. Tá bom? Então é nóis, tamo junto, até a próxima.